Olá! Bom, o Papo Litera Cabeça de hoje vai trazer a pergunta para vocês: por que ler os clássicos? Antes de tudo, é importante vocês saberem o que é um clássico. Ele pode ser classificado de diferentes formas. Primeiro, a forma que todo mundo conhece, que todo mundo fala na vida real, que é a opinião pessoal de cada leitor ou de cada espectador. Por exemplo, eu assisti um filme ontem e eu falo: caramba, esse filme foi um clássico. E eu tô usando esse termo, mas não necessariamente é o termo correto. Segundo, é aquilo que é considerado como exemplar segundo os conceitos ocidentais. Então, são obras que influenciaram e que influenciam a cultura ao longo do tempo. Na literatura, são livros que representam o período que foi escrito e que não se perdem ao longo do tempo. Ou seja, sempre que as pessoas forem ler, elas vão tirar alguma coisa daquela leitura. É muito importante que você não confunda livros escritos em épocas antigas com os clássicos. Por exemplo, Jane Austen escreveu vários livros que se passam na antiguidade da era vitoriana, lá na Inglaterra, porém nem todos os seus livros são considerados clássicos, apenas Orgulho e Preconceito. Isso quer dizer que Jane Austen era uma autora que só escrevia clássicos? Não, um dos seus livros foi um clássico, mas nem toda a sua obra. Eu pensei em fazer esse vídeo por causa da minha paixão por clássicos. Ultimamente eu observei que eu leio bastante, comecei a ler bastante clássicos e que é uma leitura prazerosa, que todos os que se enquadram nesse gênero acabam me encantando. Antes de começar a ler os clássicos de fato, eu tinha muito medo sobre a linguagem que poderia trazer e a compreensão do texto. Só que depois eu passei a encarar os livros sem medo e deu tudo certo. A intenção é que você pegue o livro sem muitas expectativas e sem esperar que ele seja muito difícil. Assim, quando você lê, você vai encarar como uma leitura qualquer. Irá se surpreender com o desenrolar do texto e com o final, enfim, de todas as formas possíveis. Então esse vídeo é para falar para vocês por que vocês devem ler os clássicos. Existem diferenças básicas entre os livros clássicos e os contemporâneos. Os livros clássicos são capazes de tocar pessoas em diferentes culturas, em diferentes idades e em diferentes épocas da sociedade. Sempre eles vão querer dizer aquele mesmo assunto, ou seja, eles são atemporais, independente de que momento você leia, independente de que fase da vida ou de que era você esteja na sociedade, você sempre vai tirar algo dali e essa história nunca vai ser batida. O Ítalo Calvino tem um livro com esse mesmo título que se chama Por que Ler os Clássicos. Foi uma coincidência, eu já vinha pensando num título para esse vídeo e eu acabei descobrindo, relembrando que ele tinha um livro com esse nome, então posteriormente, quando eu fizer a leitura, eu também vou comentar com ele, com vocês. Então ele disse que um livro clássico é aquele que nunca terminou de dizer aquilo que ele tinha para dizer. Ou seja, toda vez que você lê, você vai tirar algo novo dali. É uma história inesgotável. E aí a gente observa que o clássico para o contemporâneo não tem apenas diferenças, mas também igualdades. Porque coisas que aconteciam numa época muito antiga continuam acontecendo hoje, só que são encaradas de formas diferentes. É interessante que você leia justamente para você ver como era a sociedade naquela época, como é a sociedade que a gente está hoje e o que mudou nas formas de pensar. Então, antes, por exemplo, vocês tinham soluções, né? Nós tínhamos soluções absurdas para problemas que hoje são considerados supérfluos. Como, por exemplo, uma coisa que me lembra é que antes os autores, escritores e, enfim, muitas pessoas morriam de tuberculose, doenças respiratórias, e hoje é praticamente um resfriado, digamos assim, porque a cura é muito simples. E antes não tinha esse conceito científico da cura de doenças. Da mesma forma, a depressão e, enfim, o adultério, a distinção racial, muitas coisas a gente pode tirar de aprendizado desses livros. Então, os livros clássicos mexem com a consciência do leitor de 3 formas. A primeira, transmitindo as paixões humanas através da experiência do homem. Então, é muito difícil você ver uma história de aventura, de ficção, de coisas sobrenaturais. Normalmente, as experiências são transmitidas através das histórias cotidianas. Segundo, uma linguagem original, exemplar e inesperada. Isso foi o que eu já falei pra vocês. Pode assustar um pouco, mas vai depender também da tradução que você escolha para ler um livro.
Quando lemos um livro qualquer, o nosso vocabulário já aumenta. Imagine isso quando você lê clássicos. O bom do clássico é porque ele provavelmente vai estar em domínio público. Então, várias editoras fazem novas edições com diferentes traduções. Você pode escolher uma delas. É importante que antes que você compre, você vá numa livraria, folheie e veja qual a que mais se adequa à sua opção como leitor. Terceiro, um conjunto de revelações, de ideias, de comportamentos que vão te marcar por um longo período de tempo. Sentimentos que ficam na memória, diferente de uma história boba e supérflua que você lê e no dia seguinte você vai esquecer. Se te perguntarem daqui a um mês do que o livro se trata, você não vai lembrar. Por exemplo, Os Miseráveis, eu garanto que se você lesse, você saberia e lembraria dos principais textos da história ao longo dos anos. A mesma coisa de Orgulho e Preconceito, que ficou na cabeça das pessoas e até hoje não tem quem, quando leia, esqueça de Mr. Darcy e da Elizabeth Bennet. Mas você pode estar pensando que os motivos acabaram por aí, e eu vou te dar mais motivos para que você leia clássicos. Ele não tem a intenção de agradar o leitor, e diferente dos livros contemporâneos em sua maioria, não generalizando, tá? Por favor, você que não gosta de clássicos ou que pensa que eu tenho preconceito com contemporâneos, dá uma olhadinha que eu leio bastante coisas contemporâneas, mas que a imprevisibilidade dos clássicos é bem maior do que comparado aos livros atuais. Ele influencia escritores de outras épocas, então muitas vezes a gente tem um mapa de escritores que foram seguindo uns as ideias dos outros. Então, Clarice Lispector, por exemplo, tinha influências do Dostoiévski, que por conseguinte tinha influências de outros autores e assim sucessivamente. O clássico é um grande gênero literário que vai derivar outros que hoje a gente conhece como grandes gêneros também, que são o romance, o suspense, o drama e etc. Então, é um grande gênero que vai derivar várias histórias, diferentes histórias. E por último, ele desenvolve o pensamento crítico e intelectual. Vale dizer que tudo isso que eu tô falando já acontece nos livros que não são considerados clássicos, mas nos clássicos eles têm esse nome, eles têm essa característica justamente por isso, por estar num nível exacerbado de critério, digamos, que faz você se sentir uma pessoa mais inteligente, faz você se sentir uma pessoa mais pensante. Aqui no canal do YouTube eu já tenho alguns vídeos, na verdade 2, que falam sobre clássicos, que são Madame Bovary e Os Miseráveis. No blog, como já tem um pouco mais de tempo que eu escrevo, vocês conferem outras resenhas, por exemplo, 1984, A Revolução dos Bichos, Memórias do Subsolo e entre outros. Vocês podem conferir, procurar na barra do blog de pesquisa que vocês vão encontrar. No Wikipedia vocês também encontram uma lista em ordem cronológica de todos os clássicos da literatura dividido por região no globo. Então você tem literatura nacional, literatura europeia, greca, romana, enfim, eu vou deixar o link também na descrição. Eu não sei se todos os livros estão categorizados, mas é uma boa opção para você começar a ler coisas diferentes e livros clássicos. Então é isso, eu espero que vocês comentem também no vídeo qual a relação de vocês com os livros clássicos, se vocês gostam, se vocês têm medo, enfim, sugestões de livros que eu possa gostar e que outros leitores possam gostar, escrevam e me digam o que vocês acharam desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, inscreva-se no canal, um forte abraço e até a próxima!